Os livros nos fazem viajar pela imaginação e deles tiramos a inspiração para a criatividade. O Conexões Criativas dessa semana foi inspirado nesse livro, Mulheres que Correm com Lobos, da psicanalista e poetisa Clarissa Pinkola Estés. A cada bloco desse programa, você vai conhecer as histórias incríveis de mulheres empreendedoras. A arte é importante, pois celebra as estações da alma. A arte não é só para o indivíduo, é um mapa para os que virão depois de nós. E como seria de se imaginar, não existem pessoas iguais. Essa reflexão está contida nas primeiras páginas do livro Mulheres que Correm com Lobos e me levaram a ouvir atentamente para depois então contar sobre Janaína Antonielli, hoje uma hairstylist requisitada que foi se reinventando a cada fase da vida. No programa dessa semana estamos conhecendo mulheres empreendedoras que se reinventaram nos seus negócios. Qual foi seu processo de reinvenção? Foi um processo muito sutil, mas também muito intenso. Eu era comercial e marketing, trabalhei por mais de 20 anos nessa área e durante muito tempo eu trabalhei com o mercado masculino, era o varejo alimentar. Isso mexeu muito comigo. E eu percebi que eu precisava fazer algo diferente em algum momento. Eu fiquei doente e como terapia eu precisava fazer algo manual e fui fazer um curso de cabeleireira. E quando eu cheguei ali eu entendi então que eu tinha que ter feito aquilo antes, porque me permitia fazer o meu grande sonho, transformar a vida de pessoas. Eu uso todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 20 anos, introduzindo produto no mercado, marcas, então eu tinha que fazer estudo de comportamento humano naquele segmento, naquele público-alvo, mais as ferramentas de hairstylist, quer dizer, hoje eu sou cabeleireira, sou barbeira, tenho algumas especializações como em visagismo, colorimetria, isso me ajuda muito, então eu uso esses conhecimentos para poder ajudar as pessoas que precisam, que querem passar por um processo de transformação, por um processo de construção ou de reconstruir, porque em algum momento se perdeu. O que é um hairstylist, Jana? Hairstylist é aquela pessoa que trabalha o estilo a partir do cabelo. O que nós sabemos é que quando você olha para uma pessoa, a primeira imagem, o primeiro foco é o rosto. Então, o que compõe esse rosto é o cabelo, você olha para a maquiagem, você olha para a boca. Então, a partir daí, você faz uma composição. Eu trabalho de forma um pouco mais holística, então eu trabalho também com temperamento, eu trabalho também coisas que vêm de dentro para fora. Você já teve a experiência de lidar com clientes que você está trabalhando, uma estética, mas que isso fez com que a pessoa se transformasse interiormente, mas de uma forma muito evidenciada? O tempo todo, porque não tem como você mudar de fora para dentro. É muito superficial e essa não é a minha proposta. Já tem gente demais fazendo isso, obrigada, não quero. Eu prefiro, a minha proposta é trabalhar de forma holística, mas de forma que as pessoas entendam quem elas são. Por isso que quando eu fiz esse curso, que foi o que abriu a minha mente naquele momento, e eu entendi que já não era mais uma profissão, porque eu já era profissional, eu já tinha profissões, que eu já tinha passado por elas, cargos, funções, ali já era mais um chamado, eu estava transformando vidas, eu tive uma experiência muito particular no curso com uma pessoa, e eu entendi então que não era só ganhar dinheiro, era realmente mexer com as pessoas e ajudá-las a se encontrar e descobrirem que elas não precisam ter, elas têm que ser felizes. Jana, muito obrigada por essa entrevista maravilhosa. Eu que agradeço, Ivana, muito obrigada pela oportunidade e eu queria deixar para você e para todo mundo que nos assiste, essas mulheres, que elas busquem dentro delas a sua autenticidade, a sua identidade, a sua essência, porque nós somos únicos, não existe ninguém igual a nós. A
Há muitos modos de se abordar histórias de vida, que podem percorrer trilhas diversas a partir da pergunta lançada. A empresária Luciana Turino nos fala de proatividade, de família e de colaboração. Existem muitos empreendedores que são influenciados pela família. Esse é o caso de Luciana Turino. Luciana, quando você se viu empreendedora? Eu tenho um pai bastante empreendedor. E uma amiga falou, vamos montar uma empresa? Eu falei, ai, não quero montar empresa, eu sou Caxias, vou trabalhar o resto da vida assim, né? Mas aí meu pai e minha irmã incentivaram bastante, não, vai, você vai conseguir, vamos montar uma empresa. E hoje eu tenho o apoio de toda a minha família, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, meus tios, primos, todo mundo entra nos meus projetos. Esse negócio seu já dura 5 anos, né? Dá para você falar um pouco desse negócio, dessa empresa de sucesso? Essa é a primeira empresa, né, que eu tenho outras. É uma empresa de locação de equipamentos médicos e estéticos. Nós levamos os equipamentos até o consultório, damos os treinamentos. São equipamentos que eu utilizo mesmo uma vez por mês, equipamentos que são caros, então a gente dá toda a assistência. O empreendedor está sempre se reinventando e você está com um novo propósito para a sua clínica. Você pode me contar? A ideia surgiu de um amigo médico que falou para a gente segmentar a clínica e formar um centro integrado em saúde da mulher. E nisso nós vamos montar núcleos. O núcleo de assistência à fibromialgia, que também foi a ideia de uma amiga, de assistência à gestante, de assistência à saúde mental da mulher, a área da estética também, estão todas ligadas, né? E aí promover o equilíbrio entre saúde, corpo e mente. Luciana, eu percebo uma atenção especial à mulher. Por que isso? Eu acho que nós somos 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E existem algumas doenças que estão mais evidentes nas mulheres, como a fibromialgia, por exemplo. 95% estão nas mulheres. Você acredita que a mulher, durante muito tempo, pormenorizou os seus problemas ou permitiu ser negligenciada? Nós somos podadas de todas as formas, né? Isso já é cultural. A gente já vem de uma sociedade machista, de que a mulher ela é muito atribulada e que ela não tem voz, não tem vez, né? Vocês aqui também têm reiki, tratamento com reiki? Temos. Como é que acontece isso? Como é que é esse tratamento? O reiki é uma troca de energia. Você faz um equilíbrio, usa física quântica também, nós temos acupuntura, vários tratamentos também alternativos. A psicóloga Luana, ela tem um projeto muito bacana que é o Fabricando, oficinas de ideias. E como a gente tem essa interação, sempre estamos batendo papo, o que nós podemos fazer para dar essa assistência, surgiu a ideia de fazer uma parceria com a Muqueca Editorial. Com essa parceria serão rodas de leitura com a participação dos pais, porque uma das percepções da Luana é a falta de tempo de qualidade com os filhos. Então aqui vai abrigar um espaço para isso também. Exatamente. Muito obrigada, viu, Luciana? Eu que agradeço. Nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com Conexões Criativas. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na forma delas. Mulheres que inspiram. De volta com Conexões Criativas para falar de dança e motricidade. Essa empreendedora não tem limites para a criatividade e o enlace com as crianças lhe é natural. Ela tem o corpo como detonador das experiências criativas. Tudo que cria provém e envolve a corporeidade. Aportou no Espírito Santo em 1995 e, como boa mineira, foi colocando em prática sem muito alarde seus projetos empreendedores. Em 2000 eu montei a Cridança aqui em Bento Ferreira e foi assim, trabalho de formiguinha, uma matrícula, 2 matrículas, 40 matrículas, né? E a gente chegou num número legal e a escola foi crescendo e o trabalho foi muito reconhecido porque eu sempre acreditei no aprendizado de forma lúdica, no aprendizado com prazer. E isso até então na época não tinha, a gente está falando de 2000, né? Há 20 anos atrás quase. Não tinha. Era um balé bem mais
não digo sério, mas aquele balé mais rígido. E eu nunca acreditei no aprendizado sem o prazer, sem a liberdade de se expressar, enfim. E isso foi assim, foi difícil de colocar isso no mercado, mas hoje eu acredito que todo mundo trabalha dessa forma porque todo mundo viu que funciona. Empreendedora, muito empreendedora você. Então, uma vez eu fiz um curso de gestão e aí eu entendi o que é ser empreendedora e realmente eu me vejo nesse lugar. Que o empreendedor não é quem inova, não é só quem faz algo mas é quem faz. Porque ideias boas muitas pessoas têm, mas ficam só na ideia. E realmente eu tenho uma coragem de realizar que eu me considero empreendedora. Quando eu abri essa filial, meu pai falou assim, você é louca, o país está em crise, está todo mundo fechando, você vai abrir, entendeu? E quando eu lancei meu livro, mesmo meu pai não é nada empreendedor, meu pai é zero de empreendedor. Ele sempre foi funcionário de salário fixo, sabe? Então para ele assim, arriscar é uma coisa. E eu me vejo arriscando, algumas coisas dão certo, outras não. O Coordenando-se é o seu mais novo projeto, já com 3 anos, e vem sendo aplicado fora do estado e até mesmo na Europa. Lu Braga ensina brincando, que é como acredita que deve ser transmitido o conhecimento. Você criou uma metodologia de motricidade, né, para trabalhar a motricidade. Fala um pouco disso pra gente. Eu comecei a brincar com a minha filha em casa. A gente morava numa casa em bairro de Lourdes, onde o quarto dela era muito longe do meu. Então ela acordava para ir para o meu quarto e eu pegava ela dormindo no outro dia na sala. E aí eu criei a metodologia assim, não era uma metodologia na época, era uma brincadeira, inspirada em Joãozinho e Maria, que eu peguei os emborrachados e fiz o caminho até ela chegar no meu quarto. E à medida que ela foi crescendo, esse caminho foi evoluindo. Eu comecei a trabalhar predominância lateral, lado direito, lado esquerdo, enfim. E depois a sala de aula foi o meu grande laboratório. E aí tem 20 anos que eu venho trabalhando e em 2013 eu resolvi patentear a metodologia. Aí eu precisei de escrever e aí eu tinha um livro na mão. Aí eu falei, agora eu vou lançar um livro. Aí em 2016 eu lancei o primeiro livro da metodologia. Que é o Coordenando-se. Que é o Coordenando-se. 3 anos eu vou fazer nesse final de semana o 59º workshop pelo Brasil. E contando no exterior, né, que foi o da França. E eu não tenho dúvida da importância do trabalho da motricidade como qualidade de vida e como preparar pessoas para estarem mais aptas e mais harmoniosas para a vida. E uma grande surpresa que eu confesso que eu não esperava foi a metodologia estar diretamente associada às funções executivas e cognitivas. Eu confesso que quando eu fiz o livro 1, o meu conhecimento estava todo em cima do motor, que era a minha formação. E aí eu entrei para uma pós em neuropsicopedagogia e comecei a estudar o cérebro e as funções. E eu vi o quanto eu fui inspirada, sem ter conhecimento, nas atividades da metodologia e o quanto isso é tão trabalhado. E agora a gente já está entrando, eu estou em parceria com um professor meu da pós, Dr. Fabrício, em psicomotricidade, e a gente está fazendo em parceria a metodologia, uma das atividades da metodologia que vai se tornar um teste visuomotor para ser aplicado em clínicas para contribuir no diagnóstico de crianças que têm dificuldade escolar. E qual o benefício, né, dessa desenvolver a motricidade grossa e desenvolver a motricidade fina? Qual é a diferença de um e de outro? Então, tudo na vida a gente começa do macro para o micro. Então, assim, a criança primeiro ela senta, para depois ela engatinhar, para depois ela andar, para depois ela correr. Depois ela vai pegar uma tesoura e vai cortar. Então, assim, a gente tem que aplicar primeiro o grosso, que é mais fácil, para ir para o fino, que exige uma habilidade maior, entendeu? Agora, dentro da metodologia, por exemplo, deixa eu te dar uma atividade que é o caminho dos espinhos com a matemática. E aí, essa criança que vai fazer aquela atividade, ela tem que ter a associação do direito e do esquerdo, isso a gente vai trabalhar, não é a lateralidade, é a noção espacial, entendeu? Ela vai ter que resolver problema, por exemplo, eu coloco o lado direito do lado esquerdo e o esquerdo do lado direito, para ela passar isso, ela vai ter que cruzar a perna, ela vai ter que virar de costas para saltar.
ela tem um problema ali que ela vai ter que resolver para poder transpassar. O interessante é isso, né? A gente vê que a pedagogia está trabalhando cada vez mais com essa questão da religação dos saberes, né, para o futuro, né? E principalmente com esses processos de interdisciplinaridade, para que as pessoas possam colocar significância, né, no que ela aprende. Eu tenho um professor da pós que ele falou uma coisa que ficou muito marcada, que um neurônio, para passar informação para outro neurônio, ele tem guardiões que aceitam ou não essa informação. E esses guardiões são muito fofoqueiros, mas eles só aceitam fofoca da boa. Isso para mim é sensacional, ou seja, o aprendizado, a informação só vai passar para chegar no hipotálamo, onde vai ser guardada, se for legal. Então uma aula chata não fica na cabeça da criança. Sim. Lu, eu quero te agradecer pela entrevista e quero lhe dar um presente que foi da escritora Elizabeth Martins, que eu entrevistei antes de você, e é um livro que se chama Bailarina Cor-de-Rosa. Ai, que coisa linda! Que coisa linda! Obrigada, Elizabeth. Adorei, vou ler com muito carinho e vou ler para as minhas alunas em sala, com certeza. Muito obrigada. Depois de dança, nós vamos falar de literatura. No próximo bloco, eu volto já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, inovação em negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e na forma delas. Mulheres que inspiram. De volta com Conexões Criativas para entrar no mundo da literatura infantil de Elizabeth Martins. Há 25 anos, Elizabeth Martins optou por ser escritora. Depois de deixar a docência para percorrer o caminho da maternidade, foi pelos livros que se reconectou com o mundo. A escritora é também uma empreendedora de seu negócio. Escolhe ilustradores, cuida do projeto gráfico, divulga e faz a distribuição. E aprecia ser centralizadora de seu ofício, que sempre lhe leva de volta para a escola e para o coração de seus leitores, as crianças. Beth, você sempre foi apreciadora de livros? Sempre. Desde muito nova, meu pai sempre incentivou a leitura, ele era um grande leitor, então ele fazia questão de me presentear com livros, de contar histórias, de valorizar a importância da leitura, e minha mãe também contava muitas histórias e meu avô também me contava muitas histórias. Então a leitura presente na minha vida desde os 5 anos de idade, assim. E você acha que isso fez com que você tomasse gosto pela literatura? Você acha fundamental essa leitura dentro de casa, com os familiares como mediadores de leitura? É muito importante, porque a criança, desde muito tenra idade, é capaz de perceber, de se interessar pelos livros. Ela é capaz de se interessar pelas imagens e, a partir de uma conversa com a mãe, uma conversa afetiva com o pai, então aquilo vai desenvolvendo o prazer de lidar com aquele objeto livro. E daí aquele objeto se torna uma coisa constante na vida da criança. E com essa constância é natural que ela permaneça leitora, né? Você era professora. E como é que foi essa transição de professora para uma empreendedora criativa? Olha só, eu fui professora durante 12 anos, mas eu trabalhava com 5ª série a pré-vestibular. E num determinado momento, por ter o filho e por ter ido morar na Praia da Costa, então tive que me afastar da escola. Me afastei da escola, fiquei um tempo criando filho e a gente meio que se acomoda um pouco, mas aos 40 anos eu estava assim, desesperada por alguma coisa que me fizesse conectar com o mundo, né? Eu sabia que eu tinha coisas ainda a contribuir, então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu sei fazer? Né? Escrever, vamos lá, vamos escrever.
Então, eu comecei a escrever. E você começou com os livros infantis ou não? Não, eu comecei com as crônicas e, por uma coincidência muito feliz, essas crônicas foram sendo publicadas no jornal A Gazeta, no caderno 2, tinha um espaço, né, para as crônicas. Então eu comecei a obter uma resposta muito rápida, porque as pessoas falavam e comentavam. Mas, paralelamente, eu tinha a intenção de trabalhar para o incremento da leitura. Então eu só poderia fazer isso na escola. E para eu entrar na escola, eu tinha que ter livro infantil. E você está fazendo 25 anos, né? 25 anos. Como escritora 25 anos desse trabalho, de livros infantis, de crônicas e, principalmente, o que é meu maior objetivo e que me repõe energia é a presença nas escolas, levando para as crianças a importância da leitura. E os seus livros, falar um pouco deles, né? Tem primeiro, foi A Bailarina Cor-de-Rosa. A Bailarina Cor-de-Rosa. Surgiu daquela vontade que eu estava de criar alguma coisa para crianças. Então, o que eu fiz? Deixei a minha memória voltar. E nessa minha memória, havia uma ligação muito grande com a figura de bailarina. Eu sempre fui apaixonada por bailarinas, caixinha de música com bailarina. Então, eu desenvolvi a história a partir da ideia de um desejo que eu tive quando criança de ter uma caixinha de música com bailarina. Só que, na época, essas caixinhas de música vinham do exterior, eram muito caras, então eu não tive essa oportunidade. Então, a minha primeira fantasia do livro é justamente uma fantasia infantil. E aí eu desconstruí a bailarina de caixinha de música aí na história. Aí veio João Botão. Aí veio João Botão. Essas pranchas, né, são as ilustrações. Algumas das ilustrações do João. Isso. Essas ilustrações, Beth, são da Joyce Brandão. Joyce Brandão. Como é que foi esse contato com ela para que essa parceria se formasse? Foi um encontro maravilhoso. Por sorte minha, na época a UFES, onde a Joyce era professora, estava em greve e a Joyce tinha 2 meses em casa. Eu conversei com ela se havia chance dela fazer e levei o livro, ela me recebeu muito bem e ela começou a desenvolver os rabiscos. Me encantou, porque ela entendeu imediatamente a minha premissa, né, para as imagens. E saiu essa coisa maravilhosa que todo mundo admira, todo mundo, onde quer que eu vá, com o João Botão, a primeira coisa que eu ouço, as ilustrações são maravilhosas. E o Jardim de Laila? Eu tinha uma vontade enorme de fazer alguma coisa que fosse artesanal. Então, conheci no Rio uma designer gráfica que, usando a experiência dela como pessoa que havia preparado festas infantis, ela falou, não, eu faço isso para você, vamos fazer com feltro, com não sei o quê. Então, as pranchas mostram exatamente que ela usou feltro, ela usou araminhos, aqui é papel, ela usou aqui, por exemplo, madeirinha. Por meio do computador, colocamos todas as pranchas, né, como um livro pronto, fotografamos os personagens nas posições que nós queríamos e aí as fotografias foram sendo adaptadas e colocadas no projeto. E hoje eu fico com os livros, eu faço as visitas às escolas, eu faço as propostas, mas tudo é comigo. Então, aquela coisa dos mil e uma utilidades. Você pensa a história, escreve, você procura um ilustrador, parceiro ilustrador, que precisa ser parceiro para que as coisas aconteçam bem. Depois você vai captar recurso,
depois você vai divulgar, depois você vai fazer o lançamento e depois você começa a visitar, a telefonar para fazer a distribuição. Fazer a venda. Né? Então é todo um processo que fica nas minhas mãos e Mas que eu você assumi gosta? com o maior prazer, porque eu faço isso por paixão mesmo, há 25 anos, a paixão de visitar escolas, de ter crianças por perto, de poder falar disso para as crianças. Então, eu gosto muito, porque é um trabalho meu e eu gosto de cuidar de cada etapa. O Conexões Criativas fica por aqui, mas eu te encontro na próxima semana para falar de educação, indústria criativa, inovação, meio ambiente, sustentabilidade e empreendedorismo. Aqui na TV Ambiental, a TV que te reconecta.